Essa síndrome é frequentemente associada a crianças, mas também pode persistir na idade adulta. O TDAH em adultos pode se manifestar de maneiras bem diferentes em comparação com a infância, mas ainda pode apresentar muitos desafios significativos na vida diária. Então, a gente vai falar desse assunto com o médico psiquiatra Dr. André Manzotti. Chega aqui, doutor, porque eu já quero começar com o senhor. Obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Eu já vou começar com ele, porque assim, eu fui muito honesta. O que é TDAH? Você falou, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ó, eu até falei errado o nome. TDAH. Isso. Não é? Isso. Agora, senta aqui, doutor, porque a gente precisa colocar esse papo em dia. Vamos lá. Porque é um transtorno novo, não é? É um transtorno relativamente novo, mas muito mais reconhecido nas crianças do que no adulto, né? Então, assim, antigamente a gente só fazia o diagnóstico nas crianças, mas com o passar do tempo a gente acabou percebendo que isso se perpetua nos adultos. Por quê? Porque ele leva a vários tipos de prejuízos funcionais, né? Sociais, né? Então, isso acaba prejudicando de uma forma global aquele paciente, principalmente aquele que não é tratado e diagnosticado. Porque a palavra perpetua eu achei bem bacana. Por quê? Porque antigamente, nós adultos, não tínhamos, as pessoas não conseguiam reconhecer esse transtorno. Uhum. Por isso que é mais difícil você reconhecer agora no adulto, isso, né? Isso. Agora, doutor, para as pessoas que estão em casa, tem várias modalidades, como reconhecer, que prejuízos pode causar. Ó, a gente classifica o TDAH tipo impulsivo ou tipo desatento, tá? Mas isso é só uma classificação, porque o prejuízo a gente vai conseguir ver, obviamente, na consulta, né? Então, primeiro, o que é o TDAH? É aquele paciente que tem um pensamento extremamente acelerado. Então, ele tem um pensamento que não desliga. E ele é muito bom para para ter ideias, para iniciar projetos, mas ele não termina os projetos. Por isso que ele tem esse prejuízo, ele não consegue terminar os projetos. E ele sofre. Ele acaba sofrendo porque ele acaba se frustrando demais e isso faz uma oscilação do humor, o que acaba prejudicando também nos relacionamentos. Por isso que eles têm uma tendência a maiores separações, divórcios, eles têm tendência a serem mais, ter mais riscos, assumir mais riscos, né? Justamente porque, deixa eu tentar te explicar. Uhum. O que é o TDAH? É uma doença não de consciência, de mental, mas é uma doença cerebral, ou seja, a falta de dopamina, que é um neurotransmissor que tem no cérebro, e uma região do nosso cérebro aqui, que é o córtex frontal, que esse é o responsável para a gente ter tomada de atitude, para a gente conseguir fazer um planejamento, uma estratégia, toda a parte cognitiva. Se tem a falta dessa dopamina ali, ele vai ter prejuízos, entende? Então, de certa forma, a gente vai buscar repor isso daí para que ele tenha capacidade de entender todas essas mudanças. Por exemplo, sabe aquela pessoa que está conversando com você e de repente ela faz que eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer. Essa pessoa, normalmente, ela é desatenta. Então, ela já lembrou de outra coisa, já veio outro pensamento, algo que tem que fazer depois quando sair daqui, né? Então, isso é uma característica do TDAH. Ou aquela que não sabe ouvir, né? Ela te interrompe no meio, ela fala no meio de você. Às vezes ela é taxada como uma pessoa até mal educada, chata, exatamente. Deixa você concluir o pensamento. Mas pode ser um dos sintomas, né? Elas têm uma tendência maior ao uso de drogas, de álcool, né? Por quê? Porque quando você usa a droga, você usa o álcool, acaba que estimula o nosso cérebro a produzir mais dopamina. E acaba relaxando naquele momento, só que é momentâneo. É ali, acabou e daqui a pouco já não tem mais o prazer novamente. Entende? Então, o prejuízo você consegue entender por esse pensamento acelerado em vários aspectos da vida adulta. Agora, o senhor me deu duas classificações. O acelerado, que é o imperativo. O impulsivo, e o desatento. E o desatento. Isso. O impulsivo é aquele que tem mais características impulsivas. Por si só, eles já são mais impulsivos. Então, eles respondem sem pensar, eles não pensam antes de agir, né? Eles têm essa tendência a usar mais drogas, a álcool, esse tipo de coisa. Agora, o desatento é aquele realmente que dá um branco no meio da conversa, né?
É aquele que ele vai iniciar alguma coisa e passa uma mosca, ele já vira para o lado, né? Que ele não consegue ter. Agora, uma coisa legal, muita gente fala assim, mas e o hiperfoco? Não sei se já ouviu falar do hiperfoco. Não. Esses pacientes, eles têm hiperfoco. O que é o hiperfoco? Vamos supor que ele está vendo algum vídeo de algum assunto que ele goste muito. Aí ele consegue se concentrar e o mundo acabou. Ele está ali. Ele está ali. Só que isso demanda muita energia para ele. Né? E aí depois, em assuntos de situações que ele não tem tanto interesse, ele acaba não conseguindo executar. Agora, doutor do céu, a gente tem que dar uma acalmada nos nossos telespectadores, sabe por quê? Porque assim, todo mundo então que tem aquele pensamento impulsivo, que responde, que o pensamento não para à noite. Não. Então, porque senão vai todo mundo pro psiquiatra. Porque, assim, é uma tendência que vem desde a infância, óbvio que tem as suas oscilações, porque a idade adulta a gente acaba tendo mais problemas, mais coisas, né? Mas nós temos que diferenciar esses sintomas de outros transtornos. Por exemplo, a ansiedade, que é muito comum. Sim. A ansiedade gera pensamentos que não desligam, né? Então, a ansiedade, ela pode mimetizar. O que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de alerta para o cérebro. Se tem um estado de alerta para o cérebro, as suas funções cognitivas, elas ficam diminuídas. Então, consequentemente, você tem um prejuízo também na memória, na atenção, né? Mas a causa é outra, entende? Então, o sintoma pode ser parecido, mas a causa é outra. Entendi. Por isso, a necessidade de um tratamento adequado. Agora, tudo, então, o TDAH é por causa da dopamina. Dopamina, baixa dopamina numa região específica do nosso cérebro que é responsável. Agora, doutora, a gente falou em adultos, né? Uhum. Para quem tem em casa a gente, tá com o netinho, tá com o filho, que é criança, e para tentar reconhecer esses aspectos, tem algum aspecto específico na criança para a gente já começar a observar, para... Sim. Na criança, a gente tem que perceber principalmente as atitudes na escola, né? Como que essa criança é na escola, né? Se ela está conseguindo prestar atenção, se ela tem uma capacidade de concentração, prestar atenção na aula, se ela vai bem na aula. Óbvio que a gente tem que olhar outros aspectos como a ansiedade, a depressão, que também podem fazer isso. Se ela se torna mais irritada, né? Se ela briga muito facilmente. Então, são alguns aspectos que nós temos que prestar atenção para a gente conseguir fazer. O ideal, óbvio, é a gente levar um psicólogo ou um psiquiatra de confiança para poder olhar de um jeito global e fazer o diagnóstico correto. Agora, vamos falar a verdade, né? Para não atrapalhar a vida, tanto financeiramente como relacionamento, tem que procurar um tratamento e uma ajuda, né? Tem. Porque, querendo ou não, doutor, hoje em dia, vou falar como nós adultos, tá? Vou me colocar procurar um psiquiatra é difícil. Porque ainda a gente tem aquele tabu. Eu não vou no psiquiatra porque eu sou louco. Não tem? Eu tenho essa ideia que eu brinco às vezes no consultório. Você não vai sair de camisa de força. Não, fica tranquilo, né? A grande maioria do consultório são coisas bem tranquilas, assim. Mais uma ansiedade, um quadro depressivo, alguma coisa que pode ter acontecido recentemente e tal. Agora, esse tabu, esse estigma está se quebrando. Devagarzinho, mas está se quebrando. Eu fico feliz por isso. Porque é importante. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que você tem que fazer exercício físico? Sabe. Você sabe que você tem que cuidar da sua alimentação desde pequeno. O que você sabe sobre saúde mental? Como prevenir saúde mental? Só sabe que tem que cuidar. Agora, como? Ninguém ensina. Não é desde criança que é ensinado, né? Então, a consequência disso vai vir na idade ali a partir dos 20 anos, 30 anos, quando as responsabilidades aumentam, né? E aí que começa a aflorar. Né? Isso. Saber lidar com as emoções. É difícil. É difícil, a gente tem que saber a gente. A gente não conhece. Como a gente vai ensinar uma criança, exatamente. Doutor, porque eu vou falar, hoje em dia a gente faz terapia para cuidar do outro. Para saber lidar com o outro. Não doutor? E por falar em terapia, assim, a questão do TDAH. A gente trata com terapia ou só com medicamento, doutor? Não, com medicamento e terapia. Medicamento e terapia. A gente tem que tratar com medicamento para repor essa falta de dopamina que a gente comentou. Agora, a terapia é para a gente conseguir o paciente entender quais são os aspectos onde ele estava falhando e como ele vai perceber essa falha e corrigir naquele momento. Lembra que eu falei que ele é impulsivo? Então, se ele conseguir pensar antes de agir, ele vai conseguir corrigir e isso ele vai ter uma vida muito mais funcional, né? Eu tenho uma aqui. Deixa eu falar aqui, deixa eu ver o nome dela aqui, doutor. A Kate tá falando o seguinte: oi, Kelly, o meu filho tem 6 anos, ele tem TDAH e tá indo no neuro. Neuro também. Neuro pode tratar, né? Tem que tratar.
Às vezes seria interessante até, não sei se é o caso da telespectadora, mas se procurou um tratamento psicológico também. Né? Então, Pra auxiliar. pode assimilar, pode fazer em conjunto os 3 tratamentos. Com certeza. Não, vai no neurologista, que já está tratando a parte medicamentosa, e aí vai num psicólogo ou psicóloga para poder ajudar na parte comportamental. Né? Para ele se entender também. Para né? ele se entender. A chave está aí. A chave está aí. Outro dia eu estava lendo uma frase, acho que era do John Lennon, que ele falou mais ou menos assim, não adianta a gente querer buscar alternativas. O lugar onde eu me encontrei foi em mim mesmo. Então a gente tem que se auto-entender para depois conseguir viver o mundo, né? Gente, vamos falar a verdade, né? É difícil se entender, é difícil se conhecer, mas quando a gente dá o primeiro passo, como que fica mais fácil? É viciante. É viciante, é gostoso, né? Você fala, nossa, eu tô gostando de mim, uma boa companhia. Isso. A gente tem que gostar da gente sozinho. Se a gente não gostar da gente sozinho, fica muito difícil a gente saber compartilhar. É bem isso, então. Né? Doutor, muito obrigado, Imagina, tá? A gente esqueceu de alguma disposição. coisa? Eu acredito que não. Não? Acho que a gente tem que procurar um profissional. Procure um profissional que ele vai te orientar melhor. Isso. Eu acho que aqui sempre... é só algumas dicas, né? É sempre isso que a gente fala, né? Se você tem alguma situação, seja no corpo, na cabeça, né? Na saúde, tem que procurar sempre um profissional recomendado, como o Dr. Manzotti que a gente trouxe aqui. E eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente. Eu que tá agradeço, bom? Mas já vamos marcar uma próxima entrevista, que eu gostei muito de conhecer o ser humano e tal. Legal, porque sim, tem alguma coisa sobre os espectros também, né? Tem várias doenças, né? O espectro autista, a parte da esquizofrenia, até depressão e ansiedade, que são coisas muito importantes da gente abordar.